Estamos começando mais um programa Empreendedor com Propósito. Eu, Priscila Sá, com Denis Sá, e hoje nós estamos recebendo uma mulher fantástica com uma história incrível. Ela que é empresária no ramo imobiliário, palestrante motivacional, Milka Borges. Tudo bem, Milka? Oh, prazer estar aqui, uma honra, né? Estar perante aí um casal que eu admiro tanto. Estou aqui para poder contribuir com esse tema, né, tão relevante que vocês carregam. Então, contem comigo para poder trazer um pouquinho aí da minha história, das minhas vivências, para poder ajudar, né, quem tiver aí, os telespectadores que estiverem assistindo. Obrigado, Milka. Prazer estar aqui. Bom, e a Milka falou que não vai esconder nada da gente. Ela falou que vai contar tudo aqui. Então, a gente quer saber um pouquinho, assim, da sua história, certo? Sim. Como que você começou a empreender e tem uma história aí no meio de resiliência, de coragem, superação, que você vai contar a partir, né, do seu início, de como começou tudo. Dar um overview aí, né, mostrar um pouquinho. Venho de uma família humilde, uma família simples, de uma mãe aí trabalhadora, um pai policial militar, né? Minha mãe ali tinha de pernambucano, nasceu em Recife. E ela tinha restaurante, tinha loja de roupa, vinha muito para São Paulo, porque gostava desse vucu-vucu de São Paulo, dessa correria. E vinha nessas questões de troca de temporada de moda, para comprar as roupas, levava para lá. Só que ela, na simplicidade dela ali, fazia acontecer, né? E com isso, dentro de um ato de coragem mesmo, de querer dar o melhor para os filhos dela, ela realmente pegou ali com coragem e saiu de Recife com os 3 filhos. Na época, a gente tinha loja, tinha restaurante também e tinha um ônibus, que ela vendia roupa na Feira da Sulanca de Caruaru. E levava as pessoas dentro do ônibus e aproveitava e levava as roupas para vender também. Né? Então já viu de onde vem essa veia do empreendedorismo. Do empreendedorismo, né? Já. Ela já é vendedora nata e com isso na época ela vendeu esse ônibus e comprou uma Kombi, que era um carro ali caro, pagava em dólar, prestação, tudo, e colocou os 3 filhos ali dentro da Kombi. Veio ela, meu tio na época, minha tia, meu pai veio, mas eles não estavam querendo, ela estava justamente querendo se separar, né? Mas tentaram mais uma vez e vieram para São Paulo. A gente ficou 3 dias dentro de uma Kombi, veio para cá, foi parar ali, lá em Itapevi, na Coab 2 de Itapevi, que era um apartamento de um amigo dela lá, da filha de um amigo dela. A gente nem sabia o que era Coab, nem sabia onde era Itapevi. Imagina, né? E fomos ali, né? Nessa época foi uma época bem, bem difícil, né? De construção, a gente não tinha roupa, não tinha nada. A gente dormia em cima. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 7 para 8 anos. E a igreja que a gente estava frequentando, que era a Manancial lá em Itapevi, que nos ajudou com toda a estrutura ali que a gente precisava, com colchão, que a gente estava dormindo em cima de trouxa de roupa. Veio numa época fria, a gente não tinha roupa de frio. E lá em Recife é bem calor. Bem calor. Quando chegou aqui, começou a fazer lotação. Ela fazia lotação de Kombi, de Cotia, Itapevi. Entregava também jornal na madrugada na Folha de São Paulo. Nessa época eu ajudava ela também a fazer as cobranças na lotação de Kombi. Então, desde pequenininha ali, vamos supor que a passagem era R$ 1,75, a pessoa dava R$ 2,00, 25 centavos era de gorjeta para mim. Então, eu já chegava em casa e falava, olha, esse dinheirinho aqui já é a minha parte, né? Do dia, não tem nada a ver com o pagamento ali. Então, desde essa época, eu já tinha a noção de dar valor para o dinheiro mesmo, não no sentido de mais honrar, né, o fruto do seu trabalho. Então, eu sempre trabalhei bastante, desde pequenininha, quando a gente veio para estudar aqui em Alphaville, que foi aí que a gente veio morar,
estudamos aqui na FIEB, Fundação Instituto de Educação de Barueri, que é uma das escolas modelos da região, que foi um dos líderes de jovens que nos ajudou a conseguir essa vaga. Na época da igreja mesmo já, o líder dos jovens da igreja. Da igreja nos ajudou a achar. Então, realmente, a igreja nos ajudou em tudo, né? Eu falo que quando a gente tem uma casa para ir, né? A gente sabe que a gente é filho do mesmo pai. É importantíssimo você estar dentro. O acolhimento. Um acolhimento e foi, assim, fundamental. Até hoje a gente tem muitos relacionamentos lá com o pessoal, são muito queridos. Não dá para esconder nada, por isso que eu já até falo, porque a gente sabe que tem gente que conhece de onde a gente veio, né? E eu me orgulho muito, não é motivo nenhum de vergonha, pelo contrário, é motivo de orgulho e de honra saber que a gente... Vou fazer uma perguntinha. A sua mãe, nessa época, já tinha essa veia artística dela? Porque quando nós fomos lá, ela já tem os quadros pintados, né? Tinha toda uma coisa lá já, né? Além de tudo, ela é... além de tudo, ela é costureira, ela é pedreira, ela é caminhoneira, eu chamo ela de cangaceira, porque ela é tudo. Isso mesmo. Mas é uma mulher mil e uma utilidades. Mas essa parte de veia artística, ela vem desde pequena, que ela perdeu a mãe dela com 6 anos de idade. Olha. Então Deus deu um dom ali, né, da arte, ela é autodidata, começou a pintar, tem quadros no mundo inteiro. Ela é reconhecida, ela é estudada pelas crianças da 8ª série do ensino fundamental, comparada com a Tarsila do Amaral, que é uma grande artista. Verdade mesmo. E, então ela é premiada em várias bienais. A arte dela é denominada como arte naïf, que em francês significa arte ingênua, que realmente retrata o folclore brasileiro, a ingenuidade, né? Ninguém consegue imitar a pincelada dela. Então, que show. Nessa situação, foi um dos motivos que ela começou a trabalhar como corretora de imóveis. Porque na época tinha ali feiras na escola, tinha festas na escola, ela pedia para a diretora para pintar ali na frente da escola. As mulheres, mães dos alunos, viam ali, gostavam. Muitas pessoas aqui de Alphaville, às vezes não tinha ali uma ocupação e fazia aulas de arte e tal. Mesmo. Só que demorava muito para fazer um quadro e tal, e minha mãe veio com a técnica ali, que era uma técnica divina, né, diretamente do céu, que fazia a pessoa fazer um quadro em 1 dia, 2 dias, rapidamente fazer um quadro, e as pessoas saíam super satisfeitas, super felizes. E com isso ela deu aula de pintura para uma corretora de imóveis, que ensinou ela a ser corretora de imóveis, porque viu essa desenvoltura dela, né? Mesmo, né? E falou, não, ensinou ela como se vestir, como se arrumar. Logo no primeiro mês, ela conseguiu vender uma casa para um grande empresário que, dentro da verdade que ela expressava, viu realmente a autenticidade ali, né, daquele negócio, que ela não estava ali visando só um dinheiro, uma comissão, e sim fez com que ele rentabilizasse muito naquele investimento que ele fez, né? E assim a gente veio morar aqui em Alphaville. E com isso ela começou a se desenvolver. A gente já morou em diversas casas aqui em Alphaville, todas nesse sentido de você morar numa casa que ninguém dá nada, dar um upgrade ali na casa, fazer um pequeno retrofit e assim valorizar um imóvel de Alphaville. E aí tem um momento, né, Milka, nós não podemos, né, deixar de falar aí, né? Teve um momento de tudo isso na sua adolescência, já, né? Na adolescência já era uma adulta, né? Não, aí isso nesse meio caminho, né? Graças a Deus, com essa história de vida me ajudou muito a me conectar, e quando chegou em 2020 eu tive essa situação, né, que foi aí realmente um marco, um divisor de águas na minha vida, na qual eu levei uma copada no rosto, num restaurante Jockey Club de São Paulo, de uma mulher totalmente aí descontrolada, movida aí pela fúria, por uma loucura sobre algum efeito de alguma droga. E eu estava na fila de um banheiro ali, e ela, no caso, veio furando a fila, empurrando todo mundo, pegou uma pessoa de dentro da cabine, retirou essa pessoa, usou o banheiro e logo em seguida já veio ali me empurrando. Eu estou meio que acelerando a conversa, né? Mas quem tiver mais detalhes eu conto sempre muito detalhado nas minhas redes sociais, é só entrar lá, Milka Borges, você consegue ver em diversas mídias aí. Mas isso realmente foi algo que modificou a minha vida, né? Essa pessoa, nesse ato de fúria, quis ali usar do poder,
né, do abusar realmente abusar, isso mesmo, abusar do fator poder ali de mesmo, ter né? o dinheiro, de ser namorada do dono do restaurante. Ela entrou, empurrou todo mundo, eu mando aqui, eu não pego fila. E as pessoas têm fila, moça, tem fila e tal. Eu tava meia hora no restaurante. Era um restaurante no Jockey Club, mais alta sociedade. A gente não tava num ambiente hostil, né? A gente tava num ambiente na qual a gente imagina que a gente vai estar seguro. Sim. Né? Com pessoas educadas, sofisticadas, mas a gente vê que não é classe social, não é o poder aquisitivo que você tem que mostra quem você é, né? E com isso, ela saiu do banheiro ali me empurrando todo mundo, no caso, eu estava do lado da porta, eu só levantei a mão assim e falei, calma amiga, você está muito nervosa. Você não sabe o que você está falando, amiga, não sei o que, já foi me empurrando, eu só segurei ela, porque nesse ato de fúria, de arranhar, puxar cabelo, arrancar, e eu não brigo assim, né? E por ser maior que ela até mesmo, contive ela ali naquela situação, naquela histerismo dela ali, contive ela. E quando eu contive ela me solta. Eu falei, solta meu cabelo, né? Eu não queria estar te segurando, solta meu cabelo. Com isso ela, tá bom, vou soltar. Eu soltei, ela saiu e voltou com o namorado e com o segurança. Na hora eu tava pegando as minhas coisas que ela tinha derrubado, que estavam no chão. Meus celulares, maquiagem estavam dentro da minha bolsa, caiu tudo. Com isso eu tava no chão acocorada, assim, né? Agachada. Ela veio, aí o segurança abriu a porta com tudo. E ela me deparou, assim, a 1 metro de mim, pegou o copo do namorado dela, que também veio super eufórico ali, pegou o copo da mão do namorado dela e a menos de 1 metro jogou aquele copo direcionado no meu rosto. Nossa. Com isso foi aquele impacto, só deu a hora de eu levantar e olhar pra cara dela, assim, sentir aquele impacto. E eu vi ela assim, te peguei, assim, sabe? Nesse momento eu vi o que era o mundo espiritual mesmo. Eu vi o olhar do diabo tentando acabar com a minha vida. Quando eu vi aquilo, eu imaginei que era só água, que foi um impacto tão forte, mas tinha um espelho bem assim na minha frente. Aí eu olhei pra cima, eu vi minha cara toda rasgada, ficou segurando meu dente aparecendo, esguichando sangue, foi por 1 milímetro, que não pegou na veia arterial, e aqui passa muitos vasos, né? Foi por 1 milímetro que eu não morri. E ali as meninas no banheiro seguraram a porta para que eles não viessem a entrar e machucar ainda mais. Uma das meninas me pegaram, me colocou dentro da cabine e falou, você precisa ir no hospital agora. E a minha amiga vendo aquilo, que era uma amiga minha que estava da Austrália, estava aqui, vendo aquilo em choque, né? Porque não existe uma coisa dessa lá. E aí eu falei, pega o celular, né? Deus me deu um discernimento de falar, de instruir, falar, pega o celular, tira foto de todo mundo. E aí não tinha ninguém para me ajudar, pelo contrário, eu estava reclusa e sozinha, dentro de uma situação ali que eu não tinha para onde fugir. Aí com isso ela foi pegar o telefone, foi fazer as filmagens de todo mundo e com isso os caras vieram para empurrar o celular dela, derrubaram, outras pessoas ajudaram ela, pegou o telefone, continuou fazendo a filmagem e com isso foi afastando eles da porta do banheiro. Foi aí que eu ouvi uma calmaria, eu consegui sair. Quando eu consegui sair do restaurante sem nenhuma ajuda, sem ninguém me ajudar, sem bombeiro, sem segurança, sem ninguém, pelo contrário, eu estava fugindo deles, né? Eu tentei ali ligar para 190, E perdendo sangue. Não, e morrendo, né? E foram mais ou menos uns 20 minutos que eu fiquei lá fora, até meus amigos verem toda a situação que estava lá, as pessoas que estavam sentadas comigo, conseguirem sair do restaurante, porque tiveram que pagar toda a situação, começou uma aglomeração, né? E eu vi ali a humilhação realmente do que Jesus passou, porque muitas pessoas passavam, eu estava na sarjeta sentada tentando ligar para a ambulância, para a polícia, e as pessoas passavam, davam risada, sabe, a galera na sua Porsche, no seu carro ali, e até me arrepia porque eu lembro exatamente da cara das pessoas quando eu fecho os olhos, né? Mas foi necessário, né? Eu creio que hoje eu vejo que foi necessário para a gente sentir um pouquinho do que Jesus passou. Ele sentiu toda a humilhação e toda a dor que o ser humano já sentiu, né? Eu senti um pouquinho daquilo que ele já passou, justamente para hoje eu poder chegar e falar para alguém que também está passando por isso. E esse processo todo de recuperação, que não deve ter sido fácil, porque
Não. Eu te conheci bem, acho que... Bem depois, né? Bem depois. Não, isso mesmo, né? Foi... E assim, você, nossa, linda, maravilhosa já, né? Quem vê assim não sabe, não né? Sabe não consegue como imaginar, estava, né? Justamente. Eu falo que Deus colocou ali os seus anjos. Mesmo no Vale da Sombra da Morte, ele estava comigo mesmo, assim. Todos os versículos bíblicos fizeram verdade naqueles momentos, sabe? Nossa. Porque eu estava no hospital público, meus amigos me pegaram de carro, me levaram lá. Eu lembro que era um anjo, porque depois eu voltei lá para tentar achar ele. Era um médico que estava substituindo uma pessoa que estava ali, uma plantonista, queria fazer uma sutura de qualquer jeito, e aquele momento era crucial. Poderia fazer 10 pontos, ele fez 90 pontos e todos internos. O cara era cardiologista, naquele momento ele falou, eu vou saber fazer. Eu falei, amigo, você vai saber fazer? Ele falou, eu vou saber, confia em mim. Ele falava estrangeiro, ele é espanhol. Meus amigos, não, vamos te levar para mais sábado à noite, ninguém ia me perder ajudar. Mais? Eu falei, não, já tô aqui, vamos fazer aqui e tal. Eu vou confiar, Deus vai conduzir, eu só orava ali. E eu vi o mover, né, celestial ali naquele momento, fazendo essa reconstrução do meu rosto. Porque foi uma arte. Porque parecia uma flor, assim. Eu não tirei foto, fiz selfie da minha cara naquele momento. Porque só colocava, eu tava tapando, não tirava, né? E quando chegou lá, ele ficou 1h30 reconstruindo nessa parte externa. Quando eu levantei, ainda teve que construir essa parte interna. E aí começou, porque não linkou alguns vasos, então não tinha para onde ir o sangue. Eu lembro que eu cuspia, assim, glóbulos de sangue, assim, ó. Nossa. Parecia que tinha algodão na minha boca. E com isso eu fiquei lá 16 horas com aquela cara inchada, eu falando, eu preciso ir para um bucomaxilo ou para um crâniofacial, porque o médico tinha conduzido para esses profissionais, ele já tinha fechado, só que estava crescendo muito o meu rosto. Eu poderia dar uma parada cardíaca, ter uma infecção, porque a rede pública ali não por mais que a gente esteja aqui em Barueri e tal, não é mil maravilhas, entendeu? Eu passei pelo que 99,9% da população brasileira passa em qualquer situação de acidente, de condução para uma delegacia, para um IML, para justamente cada etapa eu senti na pele a humilhação do que o povo passa, sabe? E a gente realmente se diminuir e ver que a gente não é nada. Porque eu achei que por conhecer algumas pessoas, isso ia me vantagear, né? Me dar vantagem. Mas Deus permitiu. Foram 3 dias. Hoje você vê que você passou aqui por uma paciente agradecida e hoje você vai ser aquela médica curadora. Porque você passou por isso. Sim, eu sei, tenho propriedade para falar. E a gente não tem um apoio, né, de uma rede pública, do governo do Brasil ali, para poder ajudar nessas questões estéticas que acham que é supérfluo. E eu já tive ali milhares de tratamentos até hoje, aí, graças a Deus, após esses 3 dias que eu fiquei na minha casa, sofrendo, realmente questionando o porquê de eu estar passando por aquilo para Deus. Ninguém tinha sabido ainda, ninguém tinha, né, ouvido falar dessa situação. Algumas pessoas sabiam pontual o que tinha acontecido. Minha irmã chegou, minha irmã é jornalista. Eu sei, eu ia perguntar exatamente isso. E uma amiga minha advogada e falou, não adianta só fazer um IML, não adianta só fazer um BO. Esse pessoal é o mafioso do Brasil. É os grandes poderosos, é o Jockey Clube de São Paulo, é Iulia e tal. E quando eu falei, você tem que fazer um vídeo e se posicionar. E quando eu me posicionei ali, realmente abrindo o máximo da minha vulnerabilidade, né? Num momento mais vulnerável e humilhante da minha vida, eu coloquei minha cara exposta ali, horrível, né? Que eu parecia um monstro, e expus o que tinha acontecido. E de um dia para o outro foram mais de 6 milhões de visualizações no Instagram, meu WhatsApp tinha mais de, 10 mil mensagens. Graças a Deus por toda essa construção de relacionamento que eu tive ao longo da minha vida com pessoas muito relevantes, pessoas que moram aqui em Alphaville, os pais dos meus amigos, que conheciam quem eu era, o meu caráter, né? Que eu nunca fui uma pessoa de arrumar agressiva, briga, né? De querer... Pelo contrário, sempre fui grandona, mas eu sempre... Eu praticava esporte, sempre pratiquei muito esporte, mas eu sempre apaziguava a situação, né?
E eles falaram, eu não poderia ter matado a menina se ela quisesse. Então, realmente, de fato, e quando eu expus, mais de 10 pessoas vieram a ser as testemunhas que estavam no dia, falaram, eu vi você, não consegui te encontrar. E eu tentei responder todo mundo, minha irmã me ajudou muito, ela que me ajudou com toda essa parte da mídia. Da mídia, né? Que já era, Isso né? foi da terça para quarta. Na quarta-feira eu cheguei na delegacia, tinha mais de 50 emissoras ali, todas as grandes emissoras. Aí eu vi o que de fato tinha acontecido. E quando, até mesmo a questão do delegado, eu tive que passar por isso, né, de um delegado vulnerabilidade ali, toda, que não né? deu, né, nenhum suporte. Não, isso aí tá bom, tá tranquilo. Mas Deus abriu o Ministério Público, me colocou dentro de uma sala de um promotor de justiça, que me deu todas as diretrizes a serem feitas após. Não é só uma conversinha com uma testemunha. Pega o antes, o durante e o depois. E você ali vai construir essa história das pessoas que viram e pessoas por livre e espontânea vontade foram lá na época fazer te ajudar, né? Eu fiquei muito grata, sou muito grata até hoje a cada um. Fora aí todas as pessoas que me ajudaram com os tratamentos estéticos, né? Todas as clínicas dermatológicas, os melhores vieram a me ajudar e Deus me conduziu a saber quem de fato estava querendo me ajudar, pessoas que estavam se aproveitando também dessa questão da fama, que para mim não tinha nem passado na minha cabeça o que era isso. E foi um momento crucial na minha vida, que eu senti realmente o amor de Deus quando eu estava ali após essa delegacia, no meu jardim, e que eu só agradecia ao Senhor, né? Porque todos os meus questionamentos desses 3 dias no vale mesmo, sem resposta, no silêncio do Senhor na minha vida, foi manifestado através do amor das pessoas. Olha que lindo. Porque Deus só pode se manifestar através da gente, do próximo, né? E foi um abraço do mundo, né? Não foi um abraço da galerinha ao meu redor, foi do mundo. Que lindo. E ali não teve religião, não teve denominação religiosa, foi de fato o amor, a misericórdia, a compaixão, sabe, que eu senti em meio a tantas palavras, a tantas mensagens que eu recebi, no caso os fatos. Então é o que eu falo sempre, né? Quando você está com seu coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, que de fato você entrega e não tem mais saída, Ele vai te ouvir e Ele vai fazer com que seu nome chegue aonde tem que chegar. É verdade. E Ele fez com que meu nome fosse soprado. Ele dá dupla honra, né? Eu gosto justamente, não tem, e é o que eu te falei, né? Todas as frases e todos os versículos bíblicos, que para muita gente é conto de fadas, de fato veio a ser real na minha vida. O choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Sempre Deus esteve presente na sua vida, né? Na história toda da sua mãe, da sua família como um todo, né? Sim. Mas assim, é possível passar por uma situação dessa sem Deus? Você consegue imaginar? Olha, muitas pessoas me perguntam, Milka, como é que você fez? Que pomada que você usou? Que tratamento que você fez? Eu falo, primeiro de tudo, amiga, o que é externo nunca vai ser apagado se você não mudar o que está dentro de você. Primeiro de tudo é liberar o perdão, sabe? É justamente tirar o que foi lançado sobre a sua vida, que o mundo te impôs, que uma pessoa jogou, que o inimigo quis te enfrentar, te abordar, te destruir de forma física, emocional, espiritual, de todas as vertentes. Quando ele se manifesta fisicamente, é que realmente ele sabia que tinha um grande propósito ali na minha vida. Ele tentou me destruir de alguma forma, né? Ele utilizou aquela pessoa. Infelizmente, ela já tinha muitos históricos de agressão, de soberba e abuso de poder perante a muitas pessoas, que foi aí também que me mandaram mensagem, me mostraram. Isso aliviou muito meu coração, porque de alguma forma eu achei que eu era causadora daquela situação também, né? Porque você fica procurando saída e fala, eu sou culpada dessa situação, né? Mas você vê assim, não teve como você não passar ali por, né? Você foi uma vítima ali. Mas é o que a gente vê na sua história, que você não se tornou vitimista com isso. Porque você pegou essa história,
sabe? Você pegou, eu desci lá do fundo do poço, de vítima para vitoriosa. Sabe, pegou, desceu lá no fundo do poço, falou, vou ainda pegar água para dar de beber para os outros. Então, assim, não tem como não se emocionar com a sua história, sabe? Me segurando aqui enquanto você estava falando. Porque eu acho tão lindo e a gente tem esse programa, e esse programa ele foi criado mesmo para isso. A gente, sabe, eu e o Denis, a gente falando, a gente veio de uma vida muito difícil, você sabe, com 5 filhos, e viemos do zero. E tudo que a gente passou, a gente falava assim, poxa, é para ajudar e mostrar para as pessoas e falar, você consegue. E às vezes as pessoas estão passando num momento tão difícil agora mesmo, né? Sim. Alguém está assistindo e está com algum problema, ou um problema de saúde, ou um problema, não pagou alguma conta, ou fez alguma coisa que está preocupado e olha o que você passou. E eu até convido para que entre no seu Instagram e olha como que ela estava, porque você não vai acreditar. Tem foto do antes e depois. Do antes e depois. E saber que é a mão de Deus na sua vida. Então, assim, o Senhor, ele vem por caminhos da onde a gente não espera. E ele vem e exalta. Então, assim, é o seu perdão. O seu perdão por essa pessoa. Você tem duas opções, né? Eu sempre falo, eu levantava todos os dias ou eu não levantava. Ou eu ficava na cama e deixava aquilo ali me levar para o abismo, de fato, porque eu já estava no fundo do poço. Ou eu pegava aquilo ali e falava, não, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar. E eu levantava todos os dias, Senhor, eu não vou aceitar. Eu posso todas as coisas em Ti, o Senhor vai me ajudar. E foi um trabalho. Falei, não, você teve oportunidade, você isso, você aquilo. Eu falei, não, eu acordei de manhã. Eu acordei, agradeci, levantei e fui para cima. Entendeu? Só Deus sabe até hoje o que eu passo com os julgamentos, com os apontamentos, justamente para estar aqui expressando algo que para mim não é um motivo de honra. Essa história veio a ser posterior, mas foi algo que me humilhou muito. Muito. Né? Então, eu toda vez que alguém me pergunta, fala, eu não consigo mais sair na rua, eu falei... Ou passa por muita gente é acidente, mas muitas pessoas também são agredidas. Tenho vários grupos de pessoas que ONGs e ajuntamento, que você ajuda hoje, né? Que eu ajudo. Um grupo. Porque essas pessoas não sabem o que fazer. E eu falo, olha, você tem que se humilhar. É na humilhação que Deus vai te trazer a exaltação. Se você não se expor... Deus ama os vulneráveis, né? Eu gosto dessa palavra. Se você não tiver a humildade de levantar a mão e falar, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Eu fui a primeira a levantar a mão e falar, se há algo em mim de errado, que seja trazido à luz e justamente isso possa ser curado. Por isso que eu falei, minha vida é um livro aberto. Eu não tenho mais com que ninguém chegue e aponte alguma coisa para mim. Eu sei, o que você fez. Eu falei, não. Você ganhou uma nova vida. Se eu fiz, aquela foi a Milka, né? Aquela foi a Milka. Não me encontre mais no meu passado, entendeu? Não tô mais lá. É isso aí. Aquela era a Milka, agora eu sou Milka Borges, né? Isso aí, né? E hoje o que eu vejo, assim, o amor que você tem, que você trabalha aí no ramo imobiliário. Sim. Você entende que é propósito. Porque eu creio, assim, que chega pessoas para comprarem ali o sonho da casa própria e às vezes tá com algum problema no casamento, tá com algum problema com o filho, tá com algum... Exatamente. E aí sabe a sua história... às vezes nem sabe, né? Porque é o que eu falo. Se Deus me deu a chance de estar em ambientes que jamais seriam habitados por muitas pessoas, né? Porque a gente está nos metros quadrados mais caros do Brasil, pessoas realmente de relevância, é o público de alto padrão, o high ticket, o triple A, né? Toda essa estrutura aí que a gente conhece de luxo. E por muitas vezes, é o que eu falo, eu não tenho mais, eu tive uma chance de sobreviver, que eu faça a diferença. E não é sobre dinheiro, porque eu sei que Deus vai mandar e suprir até como supriu até hoje a minha vida. Não é sobre o ter, é sobre o ser. E quando eu estou ali do lado de uma pessoa, até mesmo eu estava agora no carro falando... E a gente vai ter que chamar a Milka para um outro momento. Já está acabando. Desculpa, eu falo um pouquinho, tentei falar mais acelerado possível. Estamos falando que você vai ter que ser convidado novamente. Estou aqui para isso. Mas eu estava agora no telefone com esse cliente que o filho dele morreu. E ele tem uma casa gigantesca no residencial aqui no Tamboré. E a casa ficou parada há 4 anos. Ninguém consegue falar com o cara.
Deus me ajudou a falar com ele e ele viu em mim ali, porque eu não fui em nenhum momento querendo o dinheiro dele. Eu falei, se o senhor quiser, a gente faz uma limpeza nessa casa, a gente só vai... falei, pessoal, vem aqui, fala que vai ter que gastar no mínimo 1 milhão para poder entrar nessa casa. Eu falei, não, com R$2.000, a gente chama 4 pessoas, eu venho aqui, ajudo. Passei o carnaval limpando a casa junto com a equipe, porque eu sabia que a equipe não ia fazer do jeito que eu queria. Uou! Você entendeu? Então, assim, isso é hoje... né? Isso é empreender com propósito. E o cara não dava nem bom dia pra mais. mim. Hoje ele falou assim, Milka, você é uma das poucas pessoas que tem meu respeito. E eu creio que em nome de Jesus ele vai aceitar Jesus, porque o filho dele morreu, ele estava desacreditado. Falei assim, umas pessoas já aceitaram Jesus por causa. Se você conseguir esse valor que você está falando, eu vou acreditar nesse seu Deus aí. Deus então, mexe onde tiver que mexer. Então, o senhor vai acreditar. Então, eu creio em nome de Jesus que vai ser hoje vai ter uma reunião muito importante para mim, nesse sentido, mas não é sobre o valor financeiro, mas sim a construção de um casal que está agora casando e, no caso, um valor que vai vir a ser uma alegria para aquela pessoa que num dia aquela casa estava sendo tristeza, que ele não queria nem mais ir, sabe? Então são diversas histórias que a gente vê e eu falo, eu tô aqui para te fazer feliz, eu nunca mais você vai esquecer de mim. Que bom, obrigado, Milka. Feliz, tá vendo? Obrigado, viu? Foi um prazer mesmo, um privilégio estar aqui. Ainda bem que não teve como, tá vendo? Eu tô me segurando aqui, porque assim, eu a gente vê as mãos assim do Senhor na sua vida e que o Senhor te abençoe cada vez mais, porque muito você realmente é uma pessoa que empreende. Com propósito. Amém. E a gente quer que você volta mais vezes aqui. Estou à disposição. Se for para contribuir e agregar, eis-me aqui. Bom, Deus abençoe. Então acabou e com essa história aí de superação maravilhosa e que você possa entender que foi uma mensagem que talvez você estava aí precisando. E ficamos aqui com mais um programa Empreendedor com Propósito. Até a semana que vem.